Boa tarde, sou Adriana Vieira, faço parte da gestão de serviços da Controlab. Gostaria já de agradecer a presença de todos aqui. Hoje, em mais um encontro, nós vamos falar sobre cuidando de pacientes transgêneros no laboratório clínico. E antes de iniciarmos, eu gostaria de passar algumas informações. Nós vamos ter, em média, 45 minutos de apresentação, mais de 20 ao final para dúvidas e perguntas. Eu vou pedir para todos colocarem as perguntas e dúvidas que tiverem no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. E, além disso, também vou pedir para que todos mantenham o microfone e a câmera desligados durante a aula, ok? E aí, no final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link de pesquisa de satisfação e nós gostaríamos que todos participassem, respondessem, porque vai ser muito importante ter esse olhar de vocês para esse encontro, tudo bem? Então, agora nós vamos dar início à aula. Eu passo a palavra à nossa convidada, a doutora Maria Elizabeth Mendes. Ela é médica patologista clínica, coordenadora do Núcleo de Qualidade, Sustentabilidade e chefe da Seção Técnica de Bioquímica de Saúde, de sangue, da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também é doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e administradora hospitalar e de sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Doutora Maria Elizabeth, fica à vontade, pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada a todos que estão aqui presentes nessa tarde. Esperamos que possamos ter uma atividade bastante produtiva para todo mundo. Vamos, então, começar a apresentação. Ok, então, nós estamos aqui para podermos conversar um pouquinho sobre os pacientes transgêneros, como é que a gente deve cuidar deles no laboratório clínico e que olhar novo nós podemos ter sobre esse assunto. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. A nossa agenda para hoje é contar um pouquinho de definições e conceitos, falar um pouquinho do contexto social, dos requisitos legais que estão envolvidos, eventuais riscos em todas as etapas do ciclo do exame laboratorial e algumas lições que a gente pode aprender com isso. Eu vou me deter, há muitos conceitos, mas eu vou me deter basicamente naqueles nos quais nós vamos precisar aplicar ao longo de toda a nossa apresentação hoje. Lembrar para vocês que o indivíduo transgênero é aquele que não se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu. Para isso, a gente denomina de incongruência de gênero. Ele também pode apresentar o que a gente chama de disforia de gênero, que seria ele desejar efetivar aquelas alterações corporais para ficar mais perto daquele corpo que ele se sente bem com isso. Portanto, a transexualidade nada mais é, segundo o Conselho Federal de Psicologia, as pessoas com disforia de gênero que podem apresentar sintomas graves, às vezes perturbadores, ao longo de toda a vida deles, com desejo de mudar o seu corpo para se adequar àquilo que eles sentem. O que a gente vai falar em termos de afirmação de gênero corresponde a todos aqueles tratamentos e medidas, inclusive a hormonioterapia, que contribuem para o alinhamento físico daquelas características culturais com a identidade de gênero de cada um daqueles pacientes. O que a gente chama de cisgeneridade significa que a pessoa se aceita com o sexo que lhe foi atribuído no nascimento. Tem uma padronização internacional do Código Internacional de Doenças, que trata com codificação essas três grandes vertentes, seja na infância, inespecífica, na adolescência e no adulto. E a incongruência de gênero
com esse CID é acentuada e vai persistir ao longo de toda a vida, desde fazendo com que aquele sexo que lhe foi atribuído no nascimento não lhe seja adequado, não caia bem com ele nesse sentido. E a gente tem expressões de gênero. Essas expressões de gênero, elas correspondem à maneira pela qual o indivíduo se manifesta publicamente em relação à sua identidade de gênero, seja no corte de cabelo, seja no modo de vestir, seja na voz, e como ele interage com as demais pessoas. E temos o que a gente chama sexo designado, que é aquilo com o qual as pessoas nasceram, o fenótipo sexual que elas nasceram, sejam os aspectos morfológicos, anatômicos, fisiológicos, que levam a definir aquele sexo por seus aspectos biológicos. Um homem trans é definido como aquele que nasceu como sexo feminino, mas que se identifica e vive como um gênero masculino. Pelo contrário, mulher trans é aquela que, ao nascer, o sexo designado era masculino, mas que vive e se identifica com o feminino na sua cultura e na sua aparência. Outra coisa que nós vamos tratar bastante aqui é o nome social. Nome social é aquele que o indivíduo escolhe para representar a sua identidade e o seu gênero. E a gente, como profissional de saúde, precisa se referir a essas pessoas usando os seus termos, os pronomes adequados, os gêneros e os nomes de preferência. Uma outra situação que nós vamos tratar um pouquinho ao longo da nossa apresentação é a redesignação de gênero. Algumas pessoas transgêneros têm o seu nome social e a sua identificação registrada e reconhecida oficialmente. Então, muitas delas passam a alterar sua aparência, sua forma de vestir e também expressar essa identidade de gênero. Então, essas pessoas trans, embora não todas, podem aderir a cirurgias de redesignação de gênero, além da terapia hormonal. E o que a gente chama e entende por redesignação sexual? Ela se trata de um procedimento cirúrgico, no qual aquelas características morfológicas sexuais, genitais, que o indivíduo nasceu, são alteradas e passam a se associar com o gênero no qual ele se identifica. Há diversas sinonímias, mas o termo mais utilizado é redesignação sexual. Então, para a gente entender as diferenças, eu trouxe uma figura para que a gente possa entender. O papel do gênero é como a pessoa se comporta socialmente. Pode ser masculino, feminino ou ambos. O que a gente entende como identidade de gênero? Como eu me percebo? Que possibilidades eu tenho? Sou um homem, uma mulher ou outras possibilidades? No transgênero, eu não me identifico com o meu sexo biológico. Posso ser um homem, uma mulher transexual, existindo outras categorias. O cisgênero é aquele que aceita e se identifica com o gênero e o sexo biológico com o qual ele nasceu. O que a gente chama de orientação sexual? Sou aquele a quem eu desejo. Pessoas do meu sexo e gênero, de outro, de todos ou de nenhum. E aí, diante dessas possibilidades, a pessoa pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou até assexual. E do ponto de vista da genitália, do ponto de vista da informação biológica, com a qual a pessoa nasceu, podem ser machos, fêmeas ou intersexo, que seria o antigo hermafrodita. Então, com essa ilustração, eu espero que fique mais claro o que a gente acabou de contar. No contexto atual, é muito importante que a gente tenha uma ideia dessa prevalência de pacientes transgêneros. E eu trago para vocês algumas estatísticas, por exemplo, uma revisão europeia de 2015, na qual eles diziam que para cada 14.705 homens adultos tinham essa questão do transgênero, ou mulheres adultas, de 1 para 38.461. Na maioria dos estudos, a Associação Americana de Psiquiatria dizia em 2013 isso.
que de 1 a 2% das populações investigadas é possível haver pacientes transgênicos, e que a prevalência de disforia de gênero entre homens e mulheres estaria na proporção de 5 a 14 para cada 1.000 homens adultos, ou de 2 a 3 para cada 1.000 mulheres adultas. Nos Estados Unidos, esse estudo que eu trago agora é de 2017, a população estimada era de 390 adultos para cada 100.000 habitantes. A prevalência global de transexualidade com disforia de gênero está aumentando ao longo do tempo, e por isso que a gente está aqui conversando, porque requer cuidados adequados, específicos, e que a gente não faça de conta que isso não acontece e não existe. Dentre os brasileiros, a gente tem a estatística de que 2% da nossa população, o que corresponderia a cerca de 3 milhões de pessoas que seriam transgêneros. E eles estariam homogeneamente distribuídos ao longo de todo o país. Os transgêneros, eles representam, na verdade, um intervalo de 0,69% da nossa população, com um intervalo de confiança aí de 0,49 a 0,9, enquanto os não binários seriam de 1,19, tá? Isso reitera, mais uma vez, a importância e a urgência de que a gente tenha políticas públicas de saúde para esses indivíduos no Brasil. O tema é complexo, é polêmico, é multifacetado, tem essa questão da prevalência crescente, tem processos judiciais em andamento, temos a regulamentação, que já é bastante consistente, como eu vou explicar para vocês. Isso tudo leva a debates políticos acalorados, e essa miscelânea de valores, de crenças, de políticas e de posições políticas fazem com que a gente tenha que trabalhar na prática médica, na prática laboratorial, com esses assuntos como parte da nossa realidade. Entre os nossos dirigentes laboratoriais, existe sempre o desejo da gente melhorar os nossos resultados em relação ao nosso serviço, em relação aos nossos clientes, com a utilização adequada desses testes laboratoriais e fazendo, é claro, com que a nossa preocupação financeira faça com que possamos garantir uma alocação adequada de recursos. Então, a gente tem que sair da retórica e começar a se indagar. Como eu posso fornecer o melhor atendimento aos pacientes nessa condição que procuram o meu serviço? Eles precisam de atenção integral à sua saúde. Então, agora é o tempo para a gente mudar, porque o Estado está garantindo os direitos fundamentais, como eu vou descrever daqui a pouco na legislação. Existe uma mudança cultural enorme em implantação. Ocorre um movimento pela aceitação de diversidade. A gente precisa ter um olhar holístico sobre isso, entendendo que isso é complexo, para que a gente possa desenvolver saídas e soluções. Isso também trata do respeito à dignidade humana. Isso que a gente vai trabalhar com as pessoas e cuidar delas sem que haja uma discriminação pela sua identidade ou pela sua expressão de gêneros. O direito dessa população, conhecida como LGBTQIA+, são reconhecidos como parte dos direitos humanos nossos, para que a gente os proteja, para que a gente garanta dignidade para toda a população dessa comunidade. Qual que é a situação atual, então, meus companheiros? Existe, do ponto de vista técnico, uma falta de consenso sobre vários temas que afetam a medicina laboratorial. Na medida em que a gente aprende um pouquinho mais, nós vamos podendo dar cuidados mais adequados para os pacientes transgêneros. O gênero, o desenvolvimento do gênero não são amplamente compreendidos ainda, tanto na pesquisa, na ciência, e a gente espera que, num futuro, isso possa estar devidamente clareado, que isso esteja devidamente esclarecido. Portanto, a medicina laboratorial e a bioquímica clínica podem trazer muita contribuição nesse sentido, nessa nova orientação. O laboratório tem um papel importante. O que a gente pode fazer de melhor para que possa fazer essa concretização dessa aprovação e possa que
que esses nossos clientes possam se sentir muito satisfeitos conosco. Quando essa pessoa identifica o seu gênero, a melhor coisa que nós podemos fazer por ela é ajudá-la no seu processo de afirmação de gênero. Então, nós somos vistos como fornecedores de serviço, que é fundamental, não só para essa população, como para toda a assistência, mas, em especial, para esse paciente trans. À medida que a gente tenha todo esse processo sobre as iniquidades, sobre as disparidades na assistência à saúde, que acabaram estão sendo dirimidas ao longo do tempo, o laboratório precisa participar dessas discussões sobre o assunto, porque ele vai ajudar em muito na assistência. Então, esse processo de mudanças, o laboratório é um papel fundamental. A gente tem uma falta de consenso em vários temas sobre essa medida. Então, à medida que a comunidade médica aprende um pouquinho mais, isso vai se ajudando no processo de avaliação desses pacientes e, consequentemente, nos cuidados que se dá para eles. Esses dados de gênero significam que quanto mais pesquisa, mais ciência, vai ser melhor para todo mundo, né? Requisitos legais. Tem um amparo legal hoje. O âmbito constitucional, a gente tem o artigo 5º da nossa Constituição, que garante a igualdade entre todos e uma proibição de discriminação que viole os direitos fundamentais de qualquer. Essa Constituição tem como objetivo trazer o bem de todos, sem que haja preconceito de origem, raça, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Isso também está no seu inciso 3º. Outra situação que também está já colocada na Constituição, ou no Código de Defesa do Consumidor, é que nenhum estabelecimento pode se recusar a atender um paciente ou um cliente com base nos preconceitos. Do ponto de vista legal, a gente tem, em 2008, a incorporação de procedimentos transgenitalizadores às mulheres transexuais no SUS, uma portaria de número 1707. Em 2010, o Ministério da Saúde autoriza o uso do nome social de qualquer portador do cartão do SUS. Em 2013, ocorre a ampliação do processo de transexualizador do SUS, passando a envolver também os travestis e homens transexuais. Temos mais coisas ainda. O campo do nome social passou a ser obrigatório em todos os boletins de ocorrência no país, a partir de uma resolução, número 11, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, em 2014. Transsexuais e travestis podem usar o seu nome social em todos os órgãos públicos, e essa medida vale para funcionários e também para os usuários do sistema, desse sistema. Isso passou a valer a partir de 2016. Uma ação direta de inconstitucionalidade, definida pela Procuradoria-Geral da República, em 2018, ajuiza o quê? Que o reconhecimento aos transgêneros, assim que desejarem, independentemente deles terem feito cirurgias de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou de outra sorte, o direito à substituição do prenome e o sexo diretamente no registro civil. Isso é uma ação, né, da Procuradoria-Geral desde 2018. Eu trouxe essa ilustração para vocês terem uma ideia que o assunto vem sendo consolidado do ponto de vista legal desde a década de 80, quando a Constituição, de 88, quando a Constituição proibiu essa questão de discriminação. Em 90, no estado de São Paulo, aconteceu a proibição pela orientação, da discriminação de orientação sexual. Em 2001, também a lei no estado de São Paulo proíbe o preconceitos contra os homossexuais, transgêneros ou homossexuais. Em 2010, a lei municipal aqui em São Paulo
com o decreto, também com o decreto estadual, determinavam o uso do nome social. Em 2011, o STF reconhece a união de pessoas do mesmo sexo como família. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça obriga os cartórios a realizarem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em 2015, o Ministério da Saúde passa a autorizar transgêneros a usar o nome social no cartão do SUS. Em 2015 ainda, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, reconhece o direito dos casais gays a adotar filhos. Então, houve avanços consideráveis na luta pelo direito à diversidade. Ainda aqui em São Paulo, essa lei que eu citei há pouco, que obrigou todos os serviços sociais, serviços municipais a poder permitir que os nomes sociais sejam usados por travestis e transexuais. No Distrito Federal também aconteceu a Lei 2.615, que estabelecia penas administrativas a qualquer um que promovesse ou permitisse a discriminação por motivos de orientação sexual. Do ponto de vista da nossa especialidade, que é o Conselho Federal de Medicina em suas resoluções. Há uma resolução do Conselho Federal de Medicina em 2019, que faz o quê? Que prevê a ampliação do acesso do atendimento dos transgêneros na rede pública. Também estabelece critérios para que haja maior segurança que há nesses procedimentos de hormonioterapia e nas cirurgias de adequação sexual. O Conselho, nesse ano, também traz regulamentações em relação à atenção integral à saúde do transgênero, que deve fazer o quê? Contemplar as necessidades, garantir o seu acesso, não haver discriminação, inclusive do atendimento nos níveis de atenção básica à saúde, tanto na especializada, na urgência ou na emergência. Desse modo, meus amigos, o que nos cabe é agir sem discriminação, nós e todos aqueles que conosco trabalham no laboratório clínico. Nesse sentido, quando a gente fala em termos de nome social, é muito importante o papel que o sistema de informática laboratorial ou o sistema de informação hospitalar tenham nos cuidados desse paciente transgênero, e é disso que nós vamos tentar conversá-los agora, a partir do momento. À medida que a gente vai aprofundando essas especificações do atendimento, o nosso sistema de informática passa a desempenhar um papel fundamental, porque a entrada do paciente é através do cadastro e da solicitação dos exames para que a gente possa gerar laudos confiáveis. Então, é importantíssimo que a gente tenha, isso é uma via de dupla mão. Tanto o laboratório tem que estar receptivo para poder fazer o registro correto, como o paciente transgênero deve estar apto a nos fornecer informações que sejam confiáveis e atualizadas. Uma outra situação, quando a gente pensa no LIS, é a questão do valor de referência, que é adequado para a situação que tem o paciente, para a idade, para a questão de gênero dele. Minimamente, os provedores de LIS precisam estar cientes do sexo do paciente, seja ele atribuído no nascimento, seja pela identidade de gênero, pelo nome social e as informações que sejam relacionadas, se ele já fez cirurgia, se ele está fazendo tratamento hormonal, qual o estágio do tratamento em que ele está. Então, tudo isso tem que se aliar, que todas essas peculiaridades vão fazer com que as pessoas tenham o seu gênero afirmado. O LIS passa a ser, então, muito importante, porque essas características não são facilmente detectáveis. Então, você precisa alimentá-lo com informações que sejam pertinentes, e, principalmente, fazer com que haja esse link entre os dados cadastrais com os resultados do exame, com comentários informativos nos laudos que sejam pertinentes. Alguns sistemas que a gente tem no mercado já possibilitam que esses pacientes selecionem o seu nome preferido, o que a gente chama de nome social. Essa identidade de gênero e o sexo que lhe foi atribuído. É muito importante que a gente descreva o sexo atribuído no nascimento já no portal do paciente.
Dependendo das leis, essa documentação é necessária para que a gente possa alterar oficialmente o sexo legal no registro médico do nosso sistema. Isso pode apresentar alguns problemas na venopunção, onde os pacientes podem ser, se não forem chamados pelo nome legal e não o nome social, ou são confundidos com o sexo legal e sua identificação. Então, é muito importante que a gente trabalhe também, eu vou citar daqui a pouco, a questão de como orientarmos a quem vai fazer a chamada do paciente para a sua coleta de exames. Uma outra situação que pode ser desagradável e possa trazer, vamos dizer, problemas para o resultado do exame e sua interpretação, é quando o paciente trans opta por não divulgar a sua opção, porque ele tem medo de ser discriminado. Em alguns casos, ele mudou o sexo legal e não forneceu informações. Então, aí nós não teríamos uma ideia do sexo atribuído no nascimento. E isso pode ser importante para muitos analíticos. Isso pode apresentar problemas com certos testes, principalmente, eu vou citar alguns aqui, como o exame de Papa Nicolau, ou o antígeno prostático específico, que a gente precisa ter a referência do sexo, do sexo oposto. Geralmente, isso não é pedido, mas é importante que a gente tenha em mente essas coisas. Mantendo ainda os nossos olhos para a fase pré-analítica, se houver, eu trago uma mensagem de uma das professoras e médicas associadas de uma instituição relevante de Detroit, de saúde. Ela cuida da divisão de química dessa instituição, que é a Henry Ford Health. Se houver algo que impeça a coleta de uma amostra, incluindo a resultância de um paciente em vir ao nosso laboratório, devido a como ele já foi tratado mal no passado, isso é um problema para a gente. A venopunção é uma das poucas maneiras pelas quais os pacientes podem registrar a sua satisfação, ou a falta dela, com os cuidados que os laboratórios oferecem. Doutora Macpherson diz assim, do ponto de vista do paciente, o laboratório é menos sobre a realização de um teste e muito mais sobre a coleta de sangue. Isso já dá uma ideia para nós do quanto é importante o nosso contato, a nossa empatia com o paciente nesse momento. Então, o que nós podemos fazer para atender melhor essa população? O treinamento formal dos médicos, dos enfermeiros e das equipes de coleta e de apoio é um passo fundamental para a gente possa alcançar cuidados de saúde ideais para esses pacientes. Educar os pacientes de saúde ligados ao atendimento, seja a recepção, seja a coleta, sobre a função e o respeito à diversidade. É importante que nós trabalhemos para ajudá-los a entender o seu papel na prestação dos serviços de afirmação de gênero. Desde as interações mais adequadas, mais respeitosas com esses pacientes, até aspectos técnicos específicos que temos que respeitar. É importantíssimo que os nossos flebotomistas, aquelas pessoas que estão técnicos de laboratório ou técnicos de enfermagem, que usem corretamente o gênero do paciente no tratamento e nas suas comunicações. A gente também tem a possibilidade de dar ferramentas mais adequadas para essa equipe de linha de frente. Fazer com que eles não se refiram erroneamente ao paciente, supondo que o registro, por isso a importância do LIS, que a gente tenha no registro de saúde eletrônico acomodação do nome social e do nome que estiver no documento, se ele ainda não tiver feito a mudança do documento. A equipe de coleta não pode fazer suposições sobre o sexo de um paciente. Inclusive, a questão do banheiro que a gente usa nas áreas de coleta, precisamos nos preocupar com a devida sinalização e com a orientação adequada para que essas pessoas possam se sentir incluídas. Então, é importante do ponto de vista da fase analítica.
É importante que a gente tenha uma consciência muito grande sobre o processo e as formas de transição pelas quais essa pessoa está passando. Então, seja do ponto de vista social, na sua expressão de gênero, que quando ele vai se afirmando no gênero, vai se sentindo mais satisfeito com a sua aparência em relação àquilo que ele sente. Na etapa da hormonioterapia, com a inibição androgênica, no caso dos homens, né? E a questão de cirurgia mesmo para essa redesignação sexual. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento em que fase está esse paciente no seu processo de mudança. Vale lembrar que os hormônios são usados para que a gente consiga fazer um alinhamento entre as condições do fenótipo do nosso paciente e a sua identidade de gênero. Os hormônios são exógenos utilizados, eles podem ser tanto masculinos como femininos, além daqueles chamados bloqueadores androgênicos. E há vários tipos deles. Então, eu trago aqui genericamente, porque não é o objeto da nossa explanação, mas os estrogênios com apresentação seja oral, seja transdérmica, que é o 17-beta-estradiol, usando ele como adesivo, como gel ou intramuscular. Os antiandrogênicos, que são usados como a espironolactona, a finasterida, os agonistas de hormônio de crescimento, do GnRH, o acetato de ciproterona ou a dutasterina, todos eles entram nesse pacote dos antiandrogênicos. E nós vamos comentar, em especial, os efeitos de alguns deles nos exames. A testosterona intramuscular ou transdérmica. Então, eu trouxe aqui alguns, em linhas gerais, como são os processos de hormonioterapia mais corriqueiros, mas não é nosso objetivo detalhar algumas. Eu me preocupei em trazer para vocês coisas que podem trazer reflexo para o laboratório. Então, vamos pensar no monitoramento laboratorial de pacientes que estejam em tratamento hormonal de afirmação de gênero para homens trans adultos. Então, vamos monitorar, o que se faz regularmente é monitoramento da testosterona sérica total a cada 3 meses. O planejamento das dosagens vai depender do tipo de tratamento que ele estiver sendo realizado. Os níveis devem ser mantidos dentro dos intervalos de referência dos homens cisgênero na faixa fisiológica, e para o uso dos ésteres de testosterona injetáveis, um valor-alvo de testosterona entre 400 e 700 nanogramas por decilitro. A coleta deve ser feita um dia antes da próxima aplicação, e para coletas transdérmicas de testosterona, ela deve ser feita após a aplicação diária, por 7 dias contínuos e pelo menos 2 horas após a aplicação. E como é que a gente faz se for feito esse monitoramento para mulheres trans adultas? A testosterona sérica total e o estradiol total sérico serão dosados também a cada 3 meses. A testosterona terá um valor-alvo que deve ser inferior a 50 nanogramas por ml. O valor de referência deve ficar dentro da faixa de referência para as mulheres cisgênero. E o estradiol total, o valor sérico, o valor-alvo deve estar entre 100 e 200 picogramas por ml. Isso corresponde à faixa de normalidade de mulheres cisgênero na fase folicular do ciclo menstrual. Exames adicionais podem ser requeridos, e isso é bastante corriqueiro. Então, monitorar eletrólitos, especialmente o potássio a cada 3 meses, e depois, principalmente depois que foi feita a introdução da espironolactona, você vai fazer essa manutenção pelo menos uma vez ao ano do potássio. O cálcio e a vitamina D vão ajudar a gente monitorar uma eventual perda óssea. O hematócrito e a hemoglobina, eles devem ser feitos basais, e a cada 3 meses no primeiro ano, depois ele é feito apenas uma vez ao ano.
o perfil lipídico é um acompanhamento regular, a avaliação do risco cardíaco precisa, é importante que seja feita, a avaliação da função hepática é um acompanhamento regular, e nas mulheres transgênero, a prolactina pode ter um acompanhamento periódico quando se estiver fazendo uso de esteroides. Que cuidados além disso? E agora eu vou passar a falar para vocês um pouquinho, já que a gente já descobriu quais exames que são os mais solicitados e quais os que podem ser complementares, a gente pode ter algumas evidências em relação a alguns analitos em particular. Então, vamos imaginar, no hemograma, homens trans, ficou demonstrado que homens trans que recebem testosterona têm um aumento significativo da hemoglobina e do hematócrito quando comparado com a sua linha de base. Enquanto que as mulheres trans que receberam estrogênio demonstraram o quê? Um declínio da hemoglobina e do hematócrito. Por quê? Porque esses hormônios afetam a eritropoiese. As concentrações de hematócrito e hemoglobina em mulheres trans assemelham-se àquelas das mulheres cis. Metabolismo do ferro. Bom, primeiro que não tem um estudo, pelo menos eu não encontrei, um estudo avaliando se a ferritina e outros marcadores de ferro mudam com a terapia hormonal de afirmação de gênero. Um perfil de ferro vai ser solicitado principalmente quando houver uma suspeita de anemia ferropriva nesses pacientes. Em indivíduos trans, a gente tem uma ferritina abaixo do intervalo de referência masculino. E isso não deve ser interpretado sozinho. Ele deve estar, como sempre a gente faz na interpretação da ferritina, olhar no contexto dos índices hematimétricos, na quantidade de glóbulos vermelhos, e para que a gente possa orientar melhor o manejo. Então, para uma possível sobrecarga de ferro, a gente tem situações de resultados que estão limítrofes e que ficam próximos dos valores de referência femininos e masculinos. Aí vai ser um pouco difícil da gente fazer a avaliação da ferritina como um valor absoluto, assim como da saturação de transferrina. Então, quando a gente tiver uma suspeita de doença inflamatória concomitante, ou doença hepática, ou de estados de sobrecarga do ferro, como na hemocromatose, o que a gente tem que fazer? Tem que tudo isso ser olhado, equilibrado e analisado conjuntamente para que possa se orientar o melhor jeito de fazer o manejo clínico desse paciente. Nós temos as troponinas, né? A troponina que hoje em dia, as troponinas de alta sensibilidade, que são muito úteis na dor torácica, no seu diagnóstico. Então, o IFCC, ou a International Federation of Clinical Chemistry, endossou o uso dos pontos de corte específicos de sexo para a troponina cardíaca de alta sensibilidade. A diferença que existe nos pontos de corte atribuídas a pessoas presumivelmente do sexo masculino ao nascer, com uma massa cardíaca um pouquinho maior. Então, sempre tem, aqui ressalto de novo a importância do cadastro, a importância da informação adequada por parte do paciente e o registro correto no nosso sistema. Até o momento, no entanto, nenhum estudo mostrou os efeitos dessa terapia hormonal masculinizante em pessoas, presumivelmente, que tinham o sexo inicial, o sexo feminino inicial. E também não tem dados suficientes ainda para que a gente faça qualquer inferência sobre o valor de referência apropriado em pessoas que estão usando a terapia hormonal de afirmação de gênero. Isso terá que ser objeto de estudo ao longo do tempo, tem sido. Portanto, a ênfase tem que ser colocada na história clínica, nas alterações eletrocardiográficas, na curva da troponina de alta sensibilidade e nos valores de referência para homens e mulheres, tendo em vista que tem que se comparar
como que era o sexo inicial da pessoa. Do ponto de vista de enzimas hepáticas, o que a gente pode falar das enzimas hepáticas? Em geral, os homens vão ter intervalos maiores de referência para essa atividade enzimática das enzimas hepáticas, principalmente aquelas que estão ligadas à renovação tecidual, do coração, do fígado e da parte muscular. Tanto o estrogênio como a testosterona podem causar um aumento dessas atividades enzimáticas, mas dentre os estudos que eu pude ler, a suplementação com testosterona aumenta essas enzimas hepáticas em relação à sua linha base, enquanto o estrogênio causa uma diminuição em relação à linha base da atividade enzimática das enzimas hepáticas. Existem alguns estudos que também dizem que existe essa alteração em relação à linha base, mas isso não é uma alteração significante. Ou que existe essa alteração, mas elas não têm uma relevância patológica, não têm relevância no quadro clínico daquele paciente. Então, nenhum dos estudos que eu consegui acessar sugeriu até o momento quais são os intervalos de referência necessários e adequados para esses indivíduos trans. Então, o que a gente observa são enzimas como a ALT e a AST, e o aumento da fosfatase alcalina é muito pequeno, são poucos os trabalhos que falam sobre isso, e de gama-GT não há relatos sobre essa elevação nesses casos. O que se observa efetivamente, como eu lhes disse, são aquelas alterações das enzimas que estão ligadas à renovação do tecido. Vamos para a função renal? Então, é particularmente comum que mulheres trans recebam espironolactona para suprimir a produção da testosterona. Por isso, é importantíssimo que a gente insira no seu monitoramento a concentração de potássio quando esse medicamento estiver prescrito. Um pesquisador de nome Sorelli, ele e seus associados, observaram que, num estudo que eles fizeram em 2019, que as mulheres, 80% das mulheres trans daquela população que eles estavam tomando espironolactona, bastante, né? E eles observaram nessa população um leve aumento do potássio. E eles consideraram que esse aumento não era uma diferença estatisticamente significante. Também observaram, nesses casos, um menor nível plasmático de sódio, provavelmente pelos efeitos diuréticos da espironolactona, mas a diferença também não foi estatisticamente significante. Os eletrólitos também mostraram que essas alterações mínimas, você vê como é a bondade de Deus na nossa vida, né? Ela faz com que os nossos mecanismos de feedback mantenham-nos vivos. E para os eletrólitos, ele sofre essas mínimas alterações por esses mecanismos endógenos que temos de manutenção da vida. Do ponto de vista da creatinina, também pode ser influenciada pela terapia hormonal. Essas mulheres trans e esses homens trans, nessa população, uma mudança do nível de creatinina, esse é um trabalho que foi feito pelo pessoal de nutrição lá da Clínica Maio, publicado nesse ano agora, que houve uma mudança no nível da creatinina após 3 meses da instituição da terapia hormonal da afirmação de gênero. Então, os médicos podem usar os níveis de creatinina estabelecidos nos últimos 6 meses como os valores basais, pois essas alterações podem persistir até 12 meses após a instituição da terapia hormonal. Então, o que eles observaram, 3 meses após, já começava a ter alterações.
e a gente usando como 6 meses consecutivos, nós vamos ter um novo valor basal para aquele paciente, tá? Se a gente for pensar na taxa de filtração glomerular, e a gente fizer uma interpretação errônea dessa função renal, a gente pode estar levando a um atraso no reconhecimento e no diagnóstico de uma insuficiência renal. Então, o que é importante que a gente, o quanto é importante que a gente tenha informação do sexo de nascença da pessoa e em que etapa do processo de mudança essa pessoa se encontra. Porque, a partir disso, o que se sabe é que você pode usar fórmulas diferentes de taxa de filtração glomerular para avaliar essa taxa. Então, embora não haja uma evidência, de que não há evidência de qual é a melhor fórmula e a mais adequada para esses pacientes transgêneros. Então, vai caber a nós, no laboratório, uma pesquisa para relatar como que a gente vai soltar os resultados dessa taxa de filtração glomerular para esses pacientes trans. Há uma recomendação de que para indivíduos que recebam testosterona, devido à sua maior massa muscular e menor massa gorda, né, em comparação com as mulheres, que a gente use a fórmula do CKD-EPI, que eu trouxe aqui do lado as fórmulas com os seus valores observados para mulheres e para homens. Por outro lado, se uma pessoa estiver fazendo uma terapia hormonal feminilizante, pelo contrário, ela induz o aumento da aumento da gordura e a diminuição da massa muscular. Então, a partir de 3 meses de uso dessa medicação, que fórmula que a gente vai usar? As fórmulas ligadas a equações com resultados e interpretação femininos, tá? Do ponto de vista de informações corretas, como eu lhes disse, nós não poderemos emitir um resultado de taxa de filtração glomerular adequado sem que a gente tenha informações confiáveis, sem que haja uma informação clínica bastante consolidada para nós no laboratório. Nós temos situações clínicas em que é necessário essa avaliação, por exemplo, um paciente pré-transplante ou um paciente pós-transplantado. Então, a gente, para essas situações, recomenda que a gente use a taxa de depuração de creatinina urinária nas 24 horas, não de períodos, ou que a gente passe a utilizar o monitoramento com cistatina C, que é um analito que as duas formas podem ser muito menos afetadas pelo sexo e pela massa muscular. É uma longa jornada de esclarecimento, gente. O que está faltando, na verdade, são estudos de campo para os resultados afetados. Porque não é tão fácil a gente ter grandes populações. Vocês viram lá, 0,69, 1 para 38 mil. Então, embora essa coisa de incidência esteja crescendo, não é fácil formar grupos para estudo de transgêneros que tenham situações peculiares de diferentes patologias, comparativamente com situações, entre aspas, normais. Então, por exemplo, o perfil lipídico de homens transgênero se parece, na maioria dos casos, com aquele dos homens cisgêneros. E, portanto, é menos favorável em geral. Mas isso afeta o resultado cardiovascular? É um desafio de longo prazo. Por quê? Pegamos assim, perfil lipídico em mulher transgênero parece mais favorável. Por outro lado, com HDL mais alto e LDL mais baixo, o que a gente vai fazer em relação a isso? Porque as definições do que é um resultado bom de HDL, um resultado adequado ou aceitável de LDL,
demandaram anos de estudo para que se chegasse nos consensos que temos hoje em dia para uso na população cisgênero. Então, analisar esses resultados para essa população transgênero, primeiro, demandará constituir essas populações de estudo. E, segundo, tempo para a gente observar como esse perfil se delineia ao longo dos anos. Veja o exemplo de Framingham, que foram anos e anos, e continuam anos e anos de estudo. Então, pode até haver diferenças dependendo de como a gente esteja aplicando a terapia hormonal. De que modo que nós estejamos administrando. É um adesivo? É injeção? É sublingual? Então, além das diferenças que eu citei há pouco, somem-se a elas as formas de administração dessa terapia hormonal. Então, nesse presente momento, ainda não tem dados para separar e estratificar todos esses riscos e poder chegar a um dado concreto sobre essa população transgênero. Uma outra parte que afeta o nosso assunto é a fase pós-analítica. E aí entra a questão do valor de referência personalizado. Seja qualquer que for o estado do paciente, os intervalos de referência para transgêneros precisam estar anexados para os resultados do seu teste. Então, há situações que existem alguns exames laboratoriais que eu acabei de citar para vocês há pouco, que ainda não existe uma consolidação sobre o valor de referência com relação à diferença de gênero, afetando esses resultados. E aí, observar o sexo inicial, como eu lhes expliquei também anteriormente, pode nos ajudar, de alguma forma, a interpretar aqueles resultados. Qual é a pista que nós podemos levar, então? É que, quando o sexo influenciar os resultados do teste laboratorial, nós podemos supor que o uso dos hormônios de afirmação de gênero também vão influenciar os testes dos resultados, tá? Um outro exemplo, a hemoglobina hematócrito que eu citei há pouco. A gente tem que usar uma faixa ampla de referência, e aí isso faria uma classificação incorreta desses pacientes. Por exemplo, vamos imaginar um homem transgênero tomando testosterona. Os níveis de hemoglobina estariam aumentados. E a faixa apropriada para ele seria a de um homem cisgênero. Se essa paciente for ainda legalmente identificada como uma mulher no nosso sistema de informação laboratorial e o valor de referência feminino for usado, o que acontece? Os resultados poderiam ser relatados como dentro da faixa considerada dentro da normalidade. E isto aconteceria se o paciente não estivesse tomando testosterona. Então, a gente não pode se esquecer que um homem transgênero, utilizando hormônios, os resultados seriam anormais e a paciente estaria anêmica, tá? Então, vamos para o próximo. A importância em laudos dos... vamos lá. Uma coisa que pouco a gente faz hoje no laboratório, mas que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é a utilização de comentários nos laudos que ajudem a interpretação do resultado. E esses comentários em laudos têm que ser uma coisa mais corriqueira hoje, principalmente no panorama que estamos aqui discutindo. Então, para aqueles que trabalham em laboratórios como nós, é importante e necessário dizer nos laudos, para que a gente possa ajudar nossos colegas na prática clínica, a visualizar uma população de pacientes que não seria facilmente compreendida. Por quê? Porque tem muitas peculiaridades. E aí a gente poderia colocar notas ou observações nos laudos. Eu trouxe aqui uma sugestão de comentários em laudos, algumas sugestões da professora Green, que é uma professora na Universidade de Washington, num artigo que ela publicou nesse ano, numa entrevista que ela publicou esse ano no Cap Today.
Então, você pode escrever coisas como essa. Por favor, observe que esses são intervalos de referência transgêneros específicos para pessoas em terapia de afirmação de gênero. Qual é outra sugestão que ela nos traz? Se o paciente não estiver em terapia de afirmação de gênero, use o sexo atribuído no nascimento para interpretar esses resultados. Simples assim, né? Quando necessário, a gente pode fazer uma comparação, fazer uma correlação, uma integração, um laudo integrado, onde a gente coloque hormônios, a parte dos eletrólitos e exames hematológicos, para que isso ajude o nosso colega na sua interpretação. Quando a gente analisa os níveis de testosterona e estradiol, é muito provável que estejam sendo solicitados em relação ao gênero. Por exemplo, para fertilidade, para terapia masculinizante ou feminilizante, uma reposição hormonal ou uma menopausa cirúrgica. Então, quando estamos analisando a hematologia, podemos estar analisando isso de diferentes razões. Então, pode não ocorrer aos clínicos pensar sobre esses resultados de exame, pois eles não estariam se relacionando com esses pacientes transgênicos. Então, transgêneros, desculpe. Então, nos cabe trazer comentários que possam ajudá-lo. Quando você faz aquela integração do laudo, isso traz muitos benefícios na prática clínica. Então, seguindo nos nossos comentários, para indivíduos transgênicos em terapia hormonal, use valores de referência de homens cisgênero adultos para homens transgêneros ou pessoas em terapia masculinizante. Use valores de referência de mulheres cisgênero adultas para mulheres transgênero ou pessoas em terapia de femininização. Então, são sugestões para vocês meditarem que tipo de comentário você pode fazer para ajudar o médico sem que haja uma interferência na sua conduta clínica. Há um aumento, então, se a gente pode pensar o que a gente aprendeu, que lições que a gente está levando para casa hoje, seria um aumento nessa incidência dos transgêneros na população em geral, sobretudo aqueles em terapias hormonais na busca da sua afirmação sexual. Esse é um assunto que eu lhes trouxe, tem um grande respaldo legal, tem um apelo grande social e uma necessidade que o assunto seja tratado de uma forma serena, objetiva, do ponto de vista médico. O laboratório não pode ficar fora dessa assistência a esses pacientes e tem, pelo contrário, um papel destacado nessa atividade. O sistema de informática laboratorial, ele tem importância e relevância muito grande, como eu lhes expliquei, desde as orientações que a gente tem que dar para o paciente, no seu cadastro, na interpretação dos resultados, no valor de referência, ou mesmo nos comentários que a gente vai colocar para poder ajudar nosso colega. E como qualquer outra parte, como qualquer outro paciente, a correlação clínico-laboratorial é fundamental, porque ela ajuda a trazer mais cuidados, um olhar mais atento para a interpretação dos resultados dos exames. Nós temos valores de referência que são objetos de estudo para muitos analitos, mas há uma outra grande gama de analitos para os quais ainda não se tem uma posição em relação a valores referenciais para pacientes trans. Daí a importância da gente trabalhar com os comentários interpretativos nos laudos para contribuir para que o clínico possa fazer um bom manejo desses pacientes e que ele possa se sentir parceiro do laboratório. Então, deste modo, eu quero agradecer vocês, desejar que nos encontremos em breve e vamos voltar, então,
para nossas discussões que vocês desejarem. Ótimo, muito obrigada, doutora Maria Elizabeth. Foi ótima a apresentação. Espero que tenha sido proveitoso para todos nesse tema atual e necessário. A gente tem aqui uma pergunta até o momento, mas eu gostaria só de reforçar que o link da pesquisa já está no chat, para que vocês possam responder. Então, eu conto com a participação de todos. E também peço para que registrem também no chat o nome completo e o e-mail para a gente poder emitir o certificado, ok? Então, vamos lá. Doutora Maria Elizabeth, a Simone Casagrande, ela fez a seguinte pergunta. Doutora, por tudo que foi explanado, a gente percebe a necessidade de que suficientemente esclarecido a prestar todas as informações corretas, confiáveis e sobre si. Como educar esse paciente nesse sentido? Muito obrigada, Simone, pelo seu comentário e sua questão. É muito importante que não apenas com esse tipo de paciente, mas com todos os pacientes, que nós possamos fazê-los entender a importância de nos dar as informações corretas em relação à sua vida e à sua condição clínica. Para esses pacientes em particular, se agirmos com uma conduta acolhedora, humanizada e sem discriminação, eles serão nossos parceiros. A partir do momento que ele sentir um mínimo de discriminação, ele se retrai e ele não trará as informações que nós precisamos. Então, quem for fornecer as informações para esse paciente tem que estar devidamente preparado, tem que ter um olhar de carinho, tem que ter um olhar de respeito, tem que ter um olhar de compreensão para a situação para a condição desse paciente. Então, se isso passa por orientações importantíssimas que nós devemos permanentemente fornecer para o nosso pessoal da linha de frente. Seja no atendimento telefônico, seja pessoalmente, esse pessoal tem que estar preparado para entender as possibilidades e, eventualmente, se a hora que for fazer, a pessoa comentar do registro do nome social, já há um questionáriozinho prévio elaborado pela direção técnica do laboratório, para que a pessoa que está no cadastro, a pessoa que esteja no atendimento, possa fazer de uma forma sutil e direta, mas sutil, para obter essas informações. Às vezes não foi dado lá no cadastro, mas a gente pode conseguir que o pessoal da coleta possa obter essas informações e inseri-las no sistema de forma a trazer coisas legais para poder o pessoal da área técnica trazer resultados mais confiáveis. Espero que tenha sido clara. Sim, doutora. Tem aqui só uma pergunta também, acho que vai até em continuidade, que a senhora já explicou. No laboratório clínico, o paciente deve informar a identidade de gênero e o sexo atribuído no nascimento? Esse é o ideal, mas a gente, no laboratório, nunca deve dizer o que o paciente deve, né? A menos que seja alguma condição de preparo do paciente, mas de uma maneira, a partir do momento, volto de novo, aí a importância novamente reiterada de quem estiver na linha de frente. A partir do momento que alguém solicitar o nome social, você vai pedir. Existem alguns estados nos quais a legislação obriga que haja apresentação do documento para esse tipo de paciente. E aí você pode obter a informação do sexo de nascimento. Caso a pessoa já tenha feito a transformação documental, o que acontece? Você pode, de uma maneira educada, objetiva e direta,
perguntar qual era o sexo, dentro daquele questionáriozinho, com questões assim, bem elaboradas, de uma forma acolhedora, tentar descobrir qual era o sexo ao nascimento. Mais uma pergunta aqui, do Gabriel Afonso. Como definir a utilização do banheiro para a coleta de urina? Perguntar ao paciente ao qual fica mais confortável? Esta é uma das possibilidades. É difícil a gente ter 3 tipos de banheiro, mas uma das possibilidades que a gente vê pelo mundo afora é a questão, não é comum aqui no Brasil, é que haja um banheiro que todos possam utilizar. Eles devem estar devidamente asseado, mas a sinalização envolveria as 3 formas, o masculino, o feminino e o outro gênero que seja do paciente. Então, a melhor forma, quando você só tem os 2, é tentar fazer uma orientação apontando o local adequado para que o cliente possa utilizar. Está ótimo, doutora. O Alexandre Araújo, ele pergunta, no laudo deve contemplar os 2 nomes, batismo e social? Sim, porque aí eu vou explicar por quê. Se o paciente não tiver feito a transformação documental ainda, ele vai querer ter o laudo dele com um nome que lhe diz respeito, que é um nome que ele sente, com um nome que ele está racionalizando. De alguma sorte, essa questão do nome oficial, vamos dizer assim, essa questão do nome oficial pode trazer implicações do ponto de vista de faturamento, por exemplo. Ele está registrado aqui no seu laboratório porque a gente trouxe a possibilidade dele aceitar o nome social dele, mas como ele faz o convênio ou a seguradora, ele tem que usar o nome que está no documento ainda. Então, essa é uma possibilidade, sim, de você ter o nome da pessoa à frente, no caso social, quando ele opta pelo social, e entre parênteses ao lado, o nome oficial do documento. Está ótimo. Temos mais 2 perguntas aqui. Temos tempo? Sim, para mim tudo bem. Está ótimo. Cleusa Miguel, doutora Elizabeth, você consegue ir inovando com assuntos importantes. Tenho dúvidas sobre o cadastro quando se usa o nome social, mas ainda sem a alteração oficial do registro, já que precisamos do documento oficial. Eu não entendi a dúvida dela. Tenho dúvida sobre o cadastro quando se usa o nome social, mas ainda sem a alteração oficial do registro, já que precisamos do documento oficial. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ela quer saber em relação ao nome social. É isso? Quer saber em relação ao cadastro, como o paciente usa o nome social. Ah, tá. É mais simples do que colocar o laudo, que é a resposta que eu dei há pouco. Você tem que ter uma alteração do sistema de informática laboratorial que insira o nome oficial do documento, se ele não alterou o documento ainda, mas que abra um campo nome social. Então, o próprio sistema de informática laboratorial deve possibilitar a entrada do nome da pessoa. Então, se a pessoa não falar nada, quem estiver ali cadastrando deve perguntar: você gostaria de usar o seu nome social? E aí, se a pessoa diz sim, o que acontece? Ele entra naquele campo e preenche o nome social da pessoa. Na etiqueta, vai ter, aí automaticamente, né? Sai impresso, quando for código de barras ou mesmo etiqueta normal, sairá o nome social à frente, entre parênteses, o nome oficial.
Então, isso implica numa mudança do sistema de informática laboratorial. Ficou claro para você, Sibeli, o nome da moça? Não lembro o nome agora, desculpa. Se não ficou claro, por favor, reitere só aqui no chat, que ainda tem tempo, né? E se o que o Alexandre está perguntando aqui, posso responder? Ou acho melhor você fazer a pergunta primeiro, né, Adriana? Desculpa, eu estava com o áudio fechado, desativado. Desculpa. A Sibeli está perguntando, para casos de pacientes com nome social, o nosso laudo é emitido com nome social e com CPF, e não consta o sexo. Está correto? Também, porque o CPF, a hora que alguém acessar o CPF, acessa o nome correto. Isso é uma boa solução. Só que nem todo mundo quer ter o número do CPF no laudo de exame também, né? Esse é um outro problema também. Tem questões fiscais e questão de identificação da situação da pessoa, né? Mais alguma, Adriana? Sim, o Alexandre Araújo, ele pergunta, o nome de batismo, registro, some do laudo após todo o processo transformador? Se você entender como todo o processo transformador a mudança documental, aí sim, porque aí ele vai passar a usar nos documentos, na identidade, na carteira de motorista, no cartão do SUS, o nome social. O grande problema é que nem todo mundo faz isso. Então, essa questão precisa ser, para ser considerada como o desaparecimento, entre aspas, do nome original da pessoa, né, com a qual ela nasceu, só vai poder acontecer quando ela julgar necessário fazer a mudança documental. Lembre-se que a legislação ela é muito clara. Ela diz, ele pode mudar o documento com o nome social sem que ele tenha passado por hormonioterapia, sem que ele tenha passado por cirurgias que possam fazer a sua transformação. Ótimo. A Marisa Aparecida, ela pergunta, olá, doutora, o sexo social precisa estar no laudo? Não. É importante que você tendo o nome social, você já define, a menos que sejam aqueles nomes um pouco exóticos que ficam com situação que você não consegue definir se é homem ou mulher, né? Mas na maior parte das vezes, ao assumir um nome social, a pessoa opta por um nome do sexo que ela acha que é adequado com o comportamento dela. E aí, o que é importante é que a gente tenha o sexo de origem, como eu expliquei. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que já fez o seu processo de transformação todo, e ela hoje é uma pessoa com fenótipo feminino, com documento feminino, mas é importante que ela nos avise que ela nasceu homem, nasceu do sexo masculino. Por quê? Porque, eventualmente, ela pode ter um tumor de próstata ou algum processo que possa requerer que ela faça um PSA, por exemplo, né? Então, é importante que a gente consiga obter o máximo de informações de uma forma racional também, né? Sem ficar parecendo repetitivo na indagação para esse paciente. Ok. Mais uma pergunta, Gabriel Afonso. O paciente passou pelo processo legal dos documentos e fez a mudança hormonal e chega para realizar outros exames pela primeira vez no laboratório. Como saber, ao cadastrar e atender esse paciente, seu sexo de origem?
eu reitero o que acabei de explicar há pouco, mas gostaria também de acrescentar que nas instruções de coleta, a gente precisa passar a fazer instruções de coleta que tragam elucidações para os pacientes quanto a esta solicitação. Então, vou tentar traduzir para vocês. Imaginemos o seguinte: hoje em dia, quando alguém vai fazer PSA, lembrem-se vocês, quantos manuais de exame de laboratório comentam aspectos ligados à transexualidade? Não vou nem contar com os dedos, talvez não caiba nos dedos de uma mão. Então, a partir da inserção das informações já no nosso manual de exame, vai deixar aquele paciente que já passou pelo processo como um todo à vontade para nos orientar com informações que sejam precisas. Ele vai fazer, olha, hoje eu sou mulher, mas eu nasci, hoje eu estou em um fenótipo de mulher, mas eu nasci homem. Eu tomo tais e tais remédios. Eu fiz tais e tais cirurgias, ou tais e tais procedimentos. Então, se nós pusermos nas nossas instruções de coleta, começarmos a raciocinar, não é fácil, não, porque nós somos educados com uma mentalidade que também tem que mudar. Instruções de coleta, orientações ao paciente que consigam abranger situações de transgêneros. Eu acho que é uma mudança não só de aceitação e não discriminação, mas é uma mudança de mindset para nós do laboratório clínico também, na abordagem, porque a gente pensa, eu vou acolher bem do homem que está no estacionamento, até a moça do café, eu vou tratar todo mundo, vou fazer isso tudo bem. Mas será que nós estamos mudando a cabeça de quem faz instruções de coleta, de quem faz os POPs da parte de atendimento, o nosso manual de instruções para quem precisa receber orientações de exame? Então, é uma mudança, gente, substancial. E nós estamos só no começo do século XXI. Quem sabe lá para frente, se começarmos agora, nós possamos também parametrizar os nossos sistemas de informática laboratorial com esta abordagem. E eu acho que vai ser muito mais fácil, porque hoje a gente tem inteligência artificial, e a inteligência artificial está se espraiando por todo o laboratório clínico. Um bom uso da inteligência artificial será colocarmos a serviço de informações que sejam tão complexas quanto essa que estamos aqui discutindo, né? Eu agradeço a todos. Não estou te ouvindo, Simone. Andréia, desculpa, obrigada. Acho que a gente conseguiu contemplar até agora todas as perguntas e dúvidas. De qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida que não tem, que surja, né, no decorrer da rotina, pode encaminhar para a gente, né? E a gente repassa para a doutora Maria Elizabeth, tá? Doutora Maria Elizabeth, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a participação da senhora aqui, agradeço a participação de todos os presentes e até a próxima. Muito obrigada, Controlab, pelo convite, muito obrigada a todos pela participação e pelas perguntas, e vamos mudar nosso comportamento. Tudo de bom.